Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Eu trabalho como representante comercial há 15 anos. Já cruzei este país de ponta a ponta e posso garantir uma coisa: eu nunca fui supersticioso. Para mim, estrada à noite era sinônimo de café forte, rádio baixo e solidão. Até uma terça-feira de novembro de 2021. Eu estava descendo a Serra do Cafezal, na BR-116. É um trecho infame, sinuoso, conhecido por acidentes. Passava da meia-noite, e uma neblina espessa tinha baixado, daquelas que refletem a luz do farol alto de volta no seu rosto e te deixam cego. Eu estava a uns 40 km por hora, tenso, com as mãos suando no volante. Foi quando os faróis iluminaram algo no acostamento estreito. Era uma mulher. Ela não estava acenando freneticamente, apenas de pé, com o braço estendido em um gesto quase preguiçoso. Vestia um casaco escuro e não tinha mala, bolsa, nem havia sinal de um carro quebrado por perto. Meu instinto de sobrevivência gritou para eu acelerar. A gente sabe como as coisas funcionam nas estradas brasileiras. Mas eu tenho uma filha de 20 anos. A ideia de passar reto por uma garota sozinha, na serra, sob aquela neblina úmida, pesou mais. Parei o carro alguns metros à frente. Destravei a porta. Quando ela abriu e entrou, a primeira coisa que me atingiu foi o cheiro. Não era apenas o cheiro de chuva ou asfalto molhado. Era um cheiro forte de terra úmida, de mato pisado e ferrugem. Um cheiro denso, de subsolo. Boa noite, eu disse, tentando soar amigável. Aconteceu alguma coisa? Para onde você vai? Ela fechou a porta devagar. A luz do teto do carro apagou. No escuro, iluminada apenas pelo brilho verde do painel, eu pude ver que o rosto dela estava pálido demais, os cabelos escuros colados na testa. Para casa, ela respondeu. A voz dela era estranha. Fina, distante, como se estivesse falando através de uma porta fechada. É logo ali embaixo. Eu assenti e voltei para a rodovia. Tentei ligar o rádio para quebrar o silêncio constrangedor, mas a estação que eu estava ouvindo virou apenas estática. Desliguei. O aquecedor do carro estava ligado no nível 2, mas de repente, o interior do veículo ficou glacial. Era um frio que pinicava a pele. Comecei a notar que minha respiração estava formando uma fumacinha branca no ar, algo impossível para o clima de São Paulo, mesmo na serra. Você está com frio? Perguntei, esticando a mão para pegar uma jaqueta minha que estava no banco de trás. Pode pegar. Eu estendi a jaqueta para ela. Nossos dedos se encostaram por uma fração de segundo. Eu puxei a mão instintivamente. A pele dela não era fria como a de alguém que tomou chuva. Era um gelo absoluto, rígido, a mesma textura de um pedaço de carne que você acaba de tirar do fundo do congelador. Meu coração deu um salto e começou a bater na garganta. Olhei para o retrovisor interno, buscando o reflexo dela. O banco do carona, pelo espelho, parecia vazio. Mas eu podia ver o casaco dela pelo canto do olho. Comecei a suar frio. Eu só queria que aquilo acabasse. Pisei no acelerador um pouco mais fundo do que devia naquelas condições. Fizemos uma curva acentuada para a direita. Foi quando ela virou o rosto para mim. Os olhos dela não refletiam a luz do painel. Eram opacos, sem vida. Cuidado, ela sussurrou, e a voz dela agora soou exatamente no meu ouvido, embora ela estivesse sentada no banco do carona. Foi exatamente aqui que eu errei a curva. Eu pisei no freio com tanta força que os pneus gritaram no asfalto molhado. O carro derrapou de leve, o cinto travou no meu peito, e paramos atravessados no acostamento, a centímetros do guarda-reio que protegia a ribanceira. Fiquei arfando, agarrado ao volante, de olhos fechados, esperando o impacto de trás de algum caminhão. Quando abri os olhos e me virei para gritar com ela, as palavras morreram na minha boca. Não havia ninguém ali. O cinto de segurança do carona estava desafivelado, pendurado no lugar de origem. O banco estava seco.
O cheiro de terra e ferrugem tinha desaparecido instantaneamente, substituído pelo cheiro de borracha queimada dos meus próprios pneus. Eu saí do carro tremendo, segurando uma lanterna. Caminhei até a frente do veículo, inspecionando o guarda-reio, achando que estava enlouquecendo, que talvez tivesse adormecido ao volante e sonhado com tudo aquilo. Mas então o facho de luz da lanterna iluminou algo preso na base amassada da mureta de metal. Havia uma pequena cruz de madeira fincada no chão, daquelas que as famílias colocam para lembrar vítimas de acidentes. E dobrada perfeitamente em cima da cruz, encharcada pela neblina, estava a minha jaqueta. Eu sou músico e, na época, tocava violão em uma banda de casamentos. Era um fim de semana exaustivo e tínhamos acabado de tocar em uma chácara afastada na região de São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira. A festa foi até tarde. Eu recusei a oferta de dormir no alojamento porque queria acordar na minha própria cama no domingo. Eram quase 3 da manhã, quando peguei a rodovia Monteiro Lobato. Quem conhece aquela serra sabe, é um zigue-zague sem fim, cercado por barrancos de terra vermelha de um lado e abismos engolidos pelas árvores do outro. Naquela madrugada, a cerração estava tão espessa que parecia que eu dirigia dentro de um copo de leite. Os faróis de neblina mal cortavam 3 metros à frente. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo chiado dos meus pneus no asfalto úmido. Foi na saída de uma daquelas curvas fechadas em ferradura que eu o vi. Não era uma figura fantasmagórica tradicional. Era um rapaz, devia ter uns 20 e poucos anos, vestindo um macacão de mecânico azul marinho, com faixas refletivas que brilharam quando a luz do meu farol bateu. Ele estava encostado no guarda-reio, o ombro caído, segurando o que parecia ser um capacete ou uma peça de motor sob o braço. A regra número 1 da estrada de madrugada é não parar. Mas eu reduzi a marcha. Ele parecia exausto e havia uma mancha escura na perna do macacão dele. Pensei, alguém capotou a moto ou o caminhão quebrou, e esse moleque está preso aqui no frio. Parei o carro no acostamento de terra, a uns 5 metros dele, e destravei a porta do passageiro. Tá precisando de ajuda, parceiro? Eu gritei, abaixando o vidro elétrico pela metade. Ele não correu até o carro. Veio andando devagar, arrastando levemente o pé direito. Quando abriu a porta e sentou no banco do carona, a primeira coisa que notei não foi a aparência dele, mas o cheiro. O interior do meu carro foi inundado por um odor fortíssimo de óleo diesel cru, borracha queimada e cobre. Aquele cheiro metálico de sangue que a gente sente quando machuca a boca. Boa noite, eu disse, tentando disfarçar o meu incômodo. Aconteceu alguma coisa com seu veículo? Ele olhou para frente, fixo no para-brisa. O rosto dele estava coberto por uma fuligem fina, e havia um corte profundo, mas que não sangrava mais, na linha do maxilar. Faltou freio, a voz dele saiu arranhada, baixa, quase como se o ar rasgasse a garganta para sair. Preciso chegar até o posto na entrada de Monteiro. Meu chefe tá me esperando lá. Beleza. Põe o cinto aí, eu respondi, engatando a primeira marcha. Dirigimos em um silêncio angustiante. Eu sou o tipo de pessoa que tenta puxar assunto para aliviar a tensão, mas algo naquele rapaz drenava a energia do ambiente. O frio dentro do carro se tornou insuportável. O vidro do lado dele começou a embaçar, mas não de dentro para fora. A condensação parecia congelada. Tentei olhar para ele pelo canto do olho. Notei que a mão dele, repousada sobre a perna, estava cinzenta, e as unhas tinham um tom arroxeado quase negro. Meu estômago embrulhou. Uma intuição primordial, um alarme no fundo do meu cérebro, começou a apitar dizendo que algo estava terrivelmente errado. Estávamos a uns 2 quilômetros do posto que ele mencionou. Havia uma longa descida pela frente. Você trabalha muito tempo com guincho? Perguntei, tentando manter minha própria sanidade, olhando para a estrada. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele virou a cabeça na minha direção. Eu senti o peso do olhar dele antes mesmo de encará-lo. Eu avisei o seu Carlos, ele sussurrou. O cheiro de diesel e sangue ficou tão forte que meus olhos lacrimejaram. Eu avisei que a lona de freio do caminhão estava gasta. Ele levantou a mão lentamente e apontou para o para-brisa, bem na direção da curva fechada que se aproximava no fim da descida.
Foi bem ali. No instante em que ele apontou, eu vi. 2 faróis imensos de caminhão surgiram do nada, vindo na contramão, invadindo a minha faixa. A buzina de ar soou ensurdecedora, vibrando nos meus ossos. Eu gritei, virei o volante bruscamente para a direita e soquei os 2 pés no freio. O carro derrapou violentamente, girando na pista molhada. Fechei os olhos esperando o metal ser esmagado, esperando a morte. O carro bateu com força no barranco de terra e parou. O motor morreu. O silêncio voltou a cair sobre a serra. Apenas o som do meu próprio coração batendo freneticamente nos ouvidos. Abri os olhos, ofegante, apalpando meu próprio corpo para ver se estava inteiro. Não havia caminhão nenhum. A estrada estava vazia, submersa na neblina inofensiva. Você tá louco? Eu gritei, virando para o lado do passageiro. Eu estava sozinho. A porta estava trancada por dentro. O cinto de segurança do passageiro estava afivelado, abraçando um banco vazio. Eu pulei para fora do carro, com as pernas bambas, e iluminei a beira da estrada com o celular, achando que o impacto pudesse tê-lo jogado para fora. Nada. Voltei para o carro, tremendo incontrolavelmente. Liguei o motor, que felizmente pegou. Manobrei e dirigi até o posto de gasolina na entrada da cidade a uns 40 km por hora, chorando de puro pavor. Quando cheguei ao posto, já clareando o dia, pedi um café forte. O frentista, um senhor de idade, me viu pálido e sujo de barro. Quase rodou na serra, garoto? Ele perguntou. Contei a ele o que houve, ainda meio em choque, esperando que ele desse risada ou dissesse que eu tinha dormido no volante. Quando descreve o rapaz de macacão azul marinho e o cheiro de diesel, o frentista parou de limpar o balcão. Ele engoliu em seco. Você não é o primeiro que tenta dar carona para ele, o frentista disse, com a voz baixa. O nome dele era Tião, ajudante do seu Carlos, que tinha uma frota de guincho aqui na Cidade Velha. O caminhão que ele dirigia perdeu o freio naquela exata descida. Bateu de frente com uma carreta de toras de eucalipto. Ele pausou, me olhando com pena. Isso faz 12 anos. Quando voltei para o meu carro aquela manhã, à luz do dia, encontrei uma última coisa. No estofado do banco do passageiro, bem onde as costas dele estavam encostadas, havia uma mancha escura grudada no tecido. Era uma mistura de óleo de motor e fuligem. Vendi o carro 2 meses depois. O cheiro de diesel nunca saiu totalmente. Quem dirige pelas rodovias do estado de São Paulo sabe que existem trechos que parecem ter uma energia própria, pesada. Meu nome é Marcos, tenho 45 anos e trabalho como representante de vendas. Sempre estive na estrada. Acontece que, em 2022, uma viagem de rotina entre Suzano e o ABC Paulista mudou para sempre a minha relação com o retrovisor do meu carro. Era uma quinta-feira de junho, por volta das 2 horas da manhã. Eu estava voltando para casa pela rodovia Índio-Tibiriçá, SP-031. É uma pista simples, cheia de curvas fechadas, que corta uma área densa de Mata Atlântica e represa. Naquela noite, o russo, aquela neblina espessa que sobe da água, estava tão forte que os faróis de neblina do meu Honda Civic mal cortavam 3 metros de asfalto à frente. Eu estava a uns 50 km por hora, tenso, segurando o volante com força, ouvindo apenas o som dos pneus no asfalto úmido e uma música baixa no rádio. Foi logo depois de passar por um trecho sem iluminação nenhuma que a vi. No acostamento estreito, debaixo de uma chuva fina, havia uma mulher. Ela não estava acenando desesperadamente como alguém que teve o carro quebrado. Ela estava parada, com o braço esticado em um ângulo reto, o polegar apontando para a direção em que eu ia. Meu instinto de sobrevivência apitou. Hoje em dia, parar em rodovia deserta é pedir para ser assaltado. Eu ia passar direto. Mas quando o feixe de luz do meu farol iluminou o rosto dela por um segundo, vi que era muito jovem, pálida, e vestia um casaco de lã claro que parecia encharcado. A expressão dela não era de ameaça, era de um desespero exausto. Pisei no freio. O carro parou uns 20 metros à frente dela. Destravei as portas, com o coração acelerado, e esperei. Ouvi o som de passos lentos no cascalho. A porta traseira do lado do passageiro se abriu e ela entrou.
Boa noite. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa com seu carro? Perguntei, olhando pelo retrovisor interno. Ela estava sentada de cabeça baixa. O cabelo escuro e molhado grudava no rosto. Preciso ir até a curva da represa. Por favor. A voz dela era incrivelmente baixa, rouca, soando como um sussurro que ecoou dentro da cabine. Engatei a marcha e voltei para a pista. Tentei puxar assunto mais uma vez, perguntando se ela queria que eu ligasse o ar quente, pois ela devia estar congelando. Ela não respondeu. Apenas continuou olhando para as próprias mãos no colo. Foi então que os detalhes começaram a não fazer sentido. O rádio, que estava tocando perfeitamente via Bluetooth, começou a falhar, substituído por uma estática ruidosa. Eu desliguei. Depois, percebi a temperatura. Meu ar-condicionado estava desligado, mas o interior do carro começou a gelar rapidamente. O vidro do meu lado embaçou por dentro. E havia o cheiro. Eu esperava o cheiro de roupa molhada pela chuva, mas o que tomou conta do carro foi um odor insuportável de barro de fundo de rio, mato apodrecido e ferro. Um cheiro metálico que me deu náuseas. Olhei de novo pelo retrovisor. Ela continuava lá, imóvel. Mas reparei no tapete de borracha iluminado pela luz fraca do poste que passamos. Os pés dela estavam descalços, sujos de uma lama preta que contrastava com a pele quase azulada. Dirigimos em silêncio absoluto por mais uns 15 minutos. A tensão estava travando meus ombros. Eu só queria chegar a um posto de gasolina e deixá-la lá. É aqui. Pode parar aqui. Ela sussurrou de repente. Olhei em volta. Estávamos no quilômetro 58. Era uma curva acentuada, ladeada por um guarda-reio amassado e enferrujado, de frente para uma ribanceira que descia para as águas escuras da represa Billings. Não havia casas. Não havia acostamento decente. Não havia nada além de escuridão e mato. Moça, não tem nada aqui. É perigoso você descer nesse escuro. Quer que eu te deixe no próximo posto? Argumentei, freando o carro devagar. Ela levantou a cabeça. Pela primeira vez, vi os olhos dela pelo retrovisor. Eram fundos, cercados por olheiras escuras, e estavam fixos em mim com uma tristeza que me paralisou. Foi aqui que eu fiquei. Eu não posso passar daqui. O carro parou completamente. A trava das portas destravou automaticamente. Eu olhei para o volante por um segundo, puxando o freio de mão, e me virei para trás para insistir que ela não descesse ali. O banco de trás estava vazio. A porta traseira direita continuava fechada. O pino de segurança estava abaixado. Não houve barulho de porta batendo, nem de passos no cascalho. Ela simplesmente deixou de existir. Meu coração parecia que ia rasgar meu peito. Peguei a lanterna no porta-luvas com as mãos tremendo incontrolavelmente e joguei a luz no banco de trás. Não havia passageira, mas o estofado de tecido do banco estava encharcado. Uma poça de água escura e lamacenta escorria para o tapete. No meio da lama, deixado no assento, havia um pequeno escapulário de prata, escurecido e corroído por anos debaixo d'água, envolto em algas secas. Eu não pensei em mais nada. Acelerei o carro cantando o pneu no asfalto molhado e dirigi até o meu prédio em São Bernardo chorando de pavor. 2 dias depois, com a luz do sol, voltei àquele exato quilômetro. Parei o carro no acostamento, desci e caminhei até o guarda-reio amassado. Escondida no meio do mato alto, bem na beira do barranco, havia uma pequena e velha cruz de madeira fixada no chão. Presa a ela, uma placa de metal desbotada trazia o nome de uma jovem e a data do acidente, 12 de junho de 1998. O carro dela havia despencado na represa. O corpo foi encontrado dias depois. E a foto de cerâmica colada na cruz, desgastada pelo sol, trazia exatamente os mesmos olhos tristes que me encararam pelo retrovisor. Eu guardei o escapulário. Nunca mais dirigi pela Índio Tibiriçá de madrugada. Eu tinha 31 anos, morava em Santos e voltava de uma reunião de trabalho em São Paulo. Saí da capital por volta das 21 horas, achando que ia chegar em casa antes da meia-noite. Meu carro, um Corolla 2015, resolveu morrer bem no meio da rodovia dos imigrantes,
no trecho depois do pedágio de São Bernardo, onde a mata fecha dos dois lados e o sinal de celular some como se tivesse vergonha. Chuva forte, daqueles aguaceiros que batem no para-brisa como pedradas. Eu acendi o pisca-alerta, 1 hora se passou. 2 caminhões passaram zumbindo, mas nenhum parou. Meu celular tinha 3% de bateria e 0 rede. Eu já estava encharcado só de tentar mexer no capô. Foi quando vi os faróis se aproximando devagar. Um carro parou no acostamento, uns 10 metros à frente. Um Fiat Uno branco, modelo 1998 ou 99, daqueles antigos mas bem cuidado. Placa começando com ABC. Eu lembro porque fixei o olhar nela enquanto corria. O motorista baixou o vidro do passageiro. Tá precisando de carona, filho? A voz era calma, grave, com aquele sotaque do interior de São Paulo misturado com o litoral. Ele devia ter uns 45 anos, cabelo curto grisalho nas têmporas, barba bem aparada, óculos de armação fina. Camisa social azul clara, manga dobrada, como quem saiu do escritório e ainda tá com cheiro de café da empresa. Sorriu de canto, sem pressa. Eu entrei. O banco era de tecido cinza, um pouco gasto nas bordas, mas limpo. O cheiro dentro era estranho. Cigarro velho misturado com um ambientador de baunilha barato, daqueles que penduram no retrovisor. O rádio estava ligado baixo, só chiado de estática. Ele desligou. Obrigado, cara. Meu carro morreu ali atrás. Vou para Santos. Eu sei o caminho, disse ele, engatando a primeira. Me chamo Roberto. E você, Lucas? Ele assentiu, como se já soubesse. O carro acelerou suave, os limpadores de para-brisa batendo no ritmo perfeito. A estrada estava vazia. Só nós dois e a chuva que não dava trégua. Eu relaxei um pouco. Ele parecia um tio normal, daqueles que dão carona pra gente sem fazer pergunta demais. A conversa começou leve. Futebol, o preço da gasolina, o caos do pedágio. Depois de uns 10 minutos ele perguntou: você trabalha com o quê, Lucas? Suporte para empresas. Por quê? Ele riu baixinho, sem tirar os olhos da estrada. Nada não. Você tem cara de quem fica o dia inteiro olhando para a tela. Eu era caminhoneiro antes. Hoje faço uns bicos de entrega. Conheço cada curva dessa rodovia como a palma da minha mão. A chuva engrossou. Os faróis mal cortavam a neblina que subia do asfalto. Eu olhei o relógio do painel. Marcava 23 horas e 47. Meu celular, agora com 1% e milagre de sinal, marcava 0 hora e 19. Eu pisquei, achei que era cansaço. Roberto continuou falando, a voz baixa, quase hipnótica. Essa estrada é traiçoeira. Já vi de tudo aqui. Acidente com família inteira, caminhão que tombou, motoqueiro que desapareceu. Tem uma história que o povo conta, sobre um cara que pega carona nessas noites de chuva. Jovem, uns 30 e poucos anos. Morreu num acidente exatamente nesse trecho, uns anos atrás. O carro dele morreu igual ao seu. Ele entra no carro de alguém, conversa normal, pede para ser deixado em casa. Quando o motorista chega no endereço, o banco de trás está vazio. Só fica o cheiro de cigarro e baunilha. Eu senti um frio subir pela espinha. Forcei uma risada. Lenda urbana, né? Ele não riu. Só apertou o volante um pouco mais forte. As mãos dele eram pálidas, veias aparentes, unhas curtas e limpas. Notei que não tinha aliança. O pior, disse ele, é que o cara não sabe que morreu. Ele acha que tá voltando para casa, pra esposa, pro filho pequeno. Fica repetindo a mesma viagem toda noite chuvosa. E quem dá carona para ele, nunca mais esquece. O silêncio caiu pesado. Só o barulho dos pneus na água e os limpadores. Eu olhei pelo retrovisor. O banco de trás estava vazio, mas por um segundo jurei ter visto uma sombra se mexendo. Deve ser o reflexo da minha jaqueta molhada, pensei. Passamos por um posto de gasolina fechado. Eu reconheci, era o mesmo que eu tinha visto 20 minutos antes. O mesmo letreiro verde desbotado, a mesma placa de sorvetes. Roberto não comentou nada.
Quanto tempo falta para Santos? Perguntei, a voz saindo mais fina do que eu queria. Uns 15 minutos, respondeu ele, sem hesitar. Meu celular vibrou uma última vez antes de morrer. Uma mensagem da minha esposa. Chegou? Tô preocupada. Eu não consegui responder. Roberto virou o rosto para mim devagar. Os óculos refletiam a luz do painel, escondendo os olhos. Sua esposa se chama Juliana, né? E o moleque tem 5 anos. Gosta de futebol do Santos, igual o pai. Eu congelei. Nunca tinha falado o nome dela, nem do meu filho. Meu coração começou a bater tão forte que eu sentia na garganta. Como você me contou no começo da viagem, Lucas. Não lembra? Eu não tinha contado. Eu tinha certeza absoluta. A neblina ficou tão densa que parecia que o carro estava flutuando. Os faróis iluminaram uma placa, Santos 8 quilômetros. Mas eu jurava que já tínhamos passado por ela. Roberto diminuiu a velocidade. O carro parou suavemente na entrada do meu bairro, exatamente na rua onde moro, em frente ao portão da minha casa. A luz da varanda estava acesa. Juliana devia ter deixado para mim. Chegamos, disse ele, olhando para frente. Eu peguei a mochila com as mãos tremendo. Abri a porta. A chuva caiu na minha cabeça como um balde. Obrigado, Roberto. Sério. Me salvou. Ele virou o rosto para mim pela última vez. O sorriso ainda estava lá, mas agora parecia cansado, como se carregasse o peso de 1000 noites iguais. Cuide da Juliana e do menino, Lucas. E não pegue mais carona sozinho à noite. Nem todo mundo que para quer te ajudar de verdade. Eu fechei a porta. O Uno branco acelerou devagar e sumiu na curva, os faróis traseiros vermelhos desaparecendo na chuva como se nunca tivessem existido. Entrei em casa correndo. Juliana me abraçou, aliviada. Contei tudo, gaguejando, ainda molhado. Ela ouviu em silêncio, depois pegou o celular e pesquisou enquanto eu tomava banho quente para parar de tremer. Quando saí do banheiro, ela estava branca. Lucas, olha isso. Ela me mostrou uma matéria antiga do G1, de 2018. Motorista morre em acidente na rodovia dos imigrantes. Foto de um Fiat Uno branco destruído. Placa ABC 1F34. O motorista, Roberto Silva, 45 anos, morador de Santos. Morreu na hora, indo para casa depois de um bico de entrega. Deixou esposa e um filho de 5 anos. A foto dele era ele. O mesmo sorriso, o mesmo cabelo grisalho, os mesmos óculos. Eu sentei no sofá, sem conseguir falar. O cheiro de cigarro e baunilha ainda estava na minha jaqueta. Desde aquela noite, toda vez que chove forte e eu estou dirigindo sozinho, eu vejo faróis se aproximando devagar no retrovisor. Um Uno branco. Eu nunca paro. E nunca mais, em hipótese nenhuma, peço carona. Mas às vezes, quando o sono não vem, eu ouço o barulho de limpadores de para-brisa lá fora. E uma voz baixa, quase um sussurro, dizendo, tá precisando de carona, filho? A estrada tem um código de ética muito claro. Se você vê um pneu furado de dia, você ajuda. Se você vê alguém pedindo carona de madrugada, você acelera e reza. A noite não foi feita para os vivos, e quem trabalha no volante sabe que o cansaço é capaz de brincar com a sua mente. Mas o que aconteceu comigo não foi um truque do sono. Meu nome é Sérgio, fui representante comercial por 25 anos, e essa é a razão pela qual eu nunca mais dirigi no trecho da Serra do Cafezal. Era uma terça-feira, final de novembro de 2017. Eu estava descendo a rodovia Regis Bittencourt, a famosa Rodovia da Morte, rumo a Curitiba. O relógio do painel do meu Corolla marcava 3h15. Uma chuva fina e persistente caía, levantando aquela neblina espessa que gruda no asfalto e reflete a luz dos faróis de volta no seu rosto. Eu estava a 60 km por hora, ouvindo o barulho rítmico dos limpadores de para-brisa. Vapt-vupt, vapt-vupt. Não havia outro carro na pista. Nenhum caminhão. O vazio absoluto. Foi quando,
Ao contornar uma curva fechada para a direita, os faróis baixos iluminaram uma figura no acostamento. Não era alguém acenando desesperado. Era um rapaz, que aparentava uns 20 e poucos anos, vestindo uma jaqueta jeans desbotada e uma mochila pendurada em um ombro só. Ele andava devagar, de costas para os carros, com a cabeça baixa, sob a chuva congelante da serra. O instinto de autopreservação gritou para eu pisar no acelerador. Era um trecho perigoso, sem iluminação, um lugar clássico para emboscadas. Mas quando passei por ele, olhei pelo retrovisor direito. O rosto dele, iluminado rapidamente pela luz vermelha da minha lanterna traseira, não era o de um assaltante. Era o rosto de um garoto exausto, pálido, chorando em silêncio. A culpa bateu. Reduzi a marcha, parei no acostamento uns 30 metros à frente e liguei o pisca-alerta. Olhei pelo retrovisor. Ele estava correndo na direção do meu carro. Destravei as portas. A porta traseira direita se abriu. Uma rajada de vento gelado invadiu a cabine, trazendo o som alto da chuva miúda batendo no metal, e logo em seguida, a porta bateu com força. Boa noite, garoto. Tá indo pra onde a essa hora no meio do nada? Perguntei, olhando pelo retrovisor interno enquanto engatava a primeira marcha para voltar à pista. Ele estava sentado exatamente no meio do banco de trás. A água pingava do cabelo dele e da jaqueta, molhando o estofado, mas na hora eu nem liguei. Preciso chegar no viaduto, perto do posto. A voz dele era estranha. Fina, falha, soando não como se viesse do banco de trás, mas como um sussurro perto do meu ouvido. Fica tranquilo. Eu te deixo lá. Liga o ar quente aí na sua porta. Você tá congelando. Ele não respondeu. Voltei para a rodovia. Nos primeiros 10 minutos, tentei focar apenas na faixa branca do asfalto. Mas o ambiente dentro do carro começou a se deteriorar. O ar-condicionado, que estava no modo de aquecimento, começou a cuspir um ar absurdamente gelado. O vidro do meu lado embaçou por dentro. Comecei a tremer de frio sob a minha blusa. E então, notei o rádio. A música que tocava baixinho no pendrive começou a distorcer, ficando mais lenta, arrastada, até que o painel desligou sozinho. O carro ficou em um silêncio sepulcral, quebrado apenas pelo motor e pela chuva. Mas o que me fez apertar o volante com força até os nós dos dedos ficarem brancos foi o cheiro. Não cheirava a chuva ou a roupa molhada. O carro foi inundado por um odor fortíssimo de óleo diesel, borracha queimada e ferro. Um cheiro adocicado e enjoativo de sangue. Muito sangue. Olhei pelo retrovisor interno. Ele não estava mais de cabeça baixa. Ele estava olhando diretamente para mim. Com a iluminação fraca do painel, pude ver o que a escuridão da estrada tinha escondido. A jaqueta jeans não estava apenas molhada de chuva. O lado esquerdo do corpo dele estava completamente ensopado de uma cor escura e espessa. E o rosto dele. O lado direito do rosto era o daquele garoto jovem e triste. Mas o lado esquerdo estava esmagado, afundado para dentro de uma forma que a anatomia humana não permite. Um pedaço afiado de vidro temperado estava cravado na base do pescoço dele. O ar sumiu dos meus pulmões. Senti meu coração bater na garganta tão forte que doía. Eu queria pisar no freio, mas minhas pernas estavam duras. Ele abriu a boca. E, sem mover os lábios destruídos, a voz ecoou dentro da minha cabeça, cheia de uma dor insuportável. O caminhão invadiu a pista. O caminhão não freou. Moço, dói tanto. Estávamos nos aproximando da placa do quilômetro 348. Havia um viaduto antigo à frente. É aqui. Foi aqui. A voz sussurrou. Em um ato de puro pânico, pisei no freio de uma vez. Os pneus do Corolla gritaram e deslizaram no asfalto molhado. O carro rabiou, rodou meia pista e parou atravessado no acostamento, com os faróis iluminando o paredão de pedra da serra. Com a respiração cortada, agarrei a lanterna pesada no porta-luvas, soltei o cinto e me virei para trás com a luz acesa, gritando para ele sair. O banco de trás estava completamente vazio. A porta continuava travada. Os pinos de segurança estavam todos abaixados. Não havia garoto, não havia mochila.
Mas o banco de tecido cinza do meu carro não estava apenas molhado de água da chuva. Estava encharcado com uma poça de água escura, espessa e oleosa. E, jogado bem no meio do assento, havia um pedaço triangular de vidro de para-brisa estilhaçado, manchado de algo escuro e coagulado, cheirando a diesel e sangue. Engatei a primeira marcha tremendo tanto que o carro morreu 2 vezes. Dirigia a 30 por hora até o próximo posto de gasolina, uns 5 quilômetros depois. Parei perto das bombas de combustível, desci do carro com as pernas bambas e vomitei no canteiro. Fui até a loja de conveniência, branco como papel, e pedi um café. O frentista, um senhor mais velho, serviu o copo, olhou para mim, olhou para meu carro parado lá fora sob a chuva e suspirou. Foi no viaduto do 348, né? Ele perguntou, limpando o balcão. Eu congelei, com a xícara a centímetros da boca. Apenas fiz que sim com a cabeça. Você não é o primeiro. Aquele trecho ali é amaldiçoado. Em 2004, uma carreta sem freio esmagou um Fusca contra o viaduto de madrugada. O motorista morreu na hora, decapitado por um vidro, mas o filho dele, que estava no banco do carona, conseguiu sair das ferragens e andou pela rodovia pedindo ajuda. Mas a chuva estava muito forte. Ninguém parou. Ele morreu de hemorragia no acostamento, 30 metros depois. Voltei para o carro já com o dia clareando. Limpei o vidro estilhaçado do banco usando um jornal e joguei na lixeira do posto. Vendi o Corolla na mesma semana e passei a viajar apenas de avião. A estrada pertence a quem está vivo de dia, mas de madrugada, ela cobra o pedágio de quem foi esquecido nela. E às vezes, esse pedágio senta no seu banco de trás.